Para quem é corretor ou corretora de seguros no Brasil, atenção! A nova Lei 15.040 não é só mais uma legislação, não. Ela está redesenhando as regras do jogo e, claro, está gerando um monte de dúvida, mas também um monte de oportunidade. Então, a ideia aqui é a gente focar exatamente no que muda na rotina, no dia a dia e como dá para tirar o melhor proveito disso tudo. Olha, para a gente ter uma ideia do impacto dessa lei, é só lembrar como era o cenário antes, né? Era aquela confusão, um monte de regra espalhada pelo Código Civil, normas da SUSEP, decisões judiciais que mudavam o tempo todo, era quase um campo minado de incerteza. E o que essa lei nova faz? Algo bem simples, mas muito poderoso. Ela junta tudo num lugar só. Cria assim um terreno mais firme, sabe? Com regras claras e mais previsibilidade para todo mundo. E só para ter uma noção do tamanho da coisa, não estamos falando de um ajustezinho qualquer, não. É um salto gigante. A gente saiu de uns 46 artigos que estavam lá perdidos no Código Civil para uma lei inteirinha com 134 artigos só sobre seguros. Poxa, só esse número já mostra o peso e a profundidade dessa mudança toda. Beleza, então o que a gente precisa saber na prática? Vamos passar por 5 pontos que são chave aqui. Primeiro, o que de fato significa esse novo marco legal. Depois, a gente entra nas mudanças práticas dos contratos. Vamos também decifrar os novos prazos, entender como o papel do corretor se transforma e, claro, como se preparar para mandar bem nesse novo cenário. Então, começando pelo começo, o primeiro grande pilar dessa lei é organização. A meta era bem clara, sabe? Dar um fim naquela bagunça e criar um sistema jurídico feito sob medida para o setor de seguros. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer modernizar as regras e, o mais importante, trazer mais segurança e previsibilidade para o trabalho do corretor e, claro, para o cliente final. E olha, isso não é só papo, não. É uma mudança que tem um impacto real no dia a dia. Como essa citação aí destaca bem, ter as regras todas juntas traz uma certeza muito maior para o trabalho. E o que isso significa na prática? Menos risco de dar rolo, menos surpresa com a interpretação de juiz, enfim, uma atuação bem mais segura. Ok, com esse cenário legal mais seguro, vamos ver como isso mexe com a papelada, ou seja, diretamente nos contratos. A ideia principal aqui é muito clara: mais transparência, sempre para proteger quem contrata o seguro. O ponto principal aqui, gente, é o fim daquelas letrinhas miúdas que ninguém lê. A lei agora é bem direta. Qualquer exclusão, qualquer cláusula que limite algum direito tem que estar super destacada. E tem mais, hein? Se pintar qualquer dúvida na hora de interpretar, a decisão vai ser sempre a favor do cliente. Isso muda completamente o jogo e exige uma atenção redobrada na hora de explicar a apólice. A lei agora está apostando forte no tal do questionário fechado para analisar o risco. Mas, atenção, isso não quer dizer que o cliente pode relaxar. O princípio da boa-fé ainda é a base de tudo. O segurado ainda tem que declarar os riscos que ele já conhece. E aí que o papel do corretor de orientar sobre essa responsabilidade fica, ainda mais importante. Bom, além de deixar os contratos mais claros, a lei também mexeu no relógio, ou seja, nos prazos dos processos. Agora a gente entra num dos pontos que mais deu o que falar: os novos prazos para proposta e para sinistro. E é super importante dominar isso, viu? Uma dúvida que pintou logo de cara foi essa aqui. Peraí, aumentar o prazo para analisar a proposta de 15 para 25 dias, isso não acaba prejudicando o cliente? A resposta rápida é não. E o porquê está no próximo conceito que a gente vai ver. A chave para entender essa história toda está no conceito de cobertura provisória. É que a lei agora deixa a seguradora oferecer uma proteção imediata logo que recebe a proposta. Ou seja, aquele prazo maior de análise não deixa o cliente desprotegido de jeito nenhum. Ele pode ter essa garantia temporária enquanto a seguradora bate o martelo. Então, para resumir a história dos prazos, agora a gente tem limites máximos bem claros. São 25 dias para a seguradora aceitar a proposta e 30 dias para regular um sinistro. Claro que tem umas flexibilidades para casos mais complicados, mas o ponto principal é que a lei acaba com aquela incerteza. Agora todo mundo, cliente e corretor, sabe exatamente o que pode esperar. Beleza. Com contratos mais transparentes e prazos na mesa, a gente chega no coração da coisa. Como é que tudo isso impacta e, na verdade, redefine o papel do corretor de seguros? Olha, essa lei eleva o nível da profissão
E muito. Como a gente vê aí na citação, ela não está só atualizando regrinhas, ela está formalizando o papel do corretor como um consultor estratégico. Isso reforça demais a importância no mercado, mas, claro, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, né? Aumenta também a responsabilidade. Na prática, o que acontece é que a régua sobe. O dever de informar agora é mais do que isso. É garantir que o cliente entendeu de verdade. E documentar tudo, cada conversa, cada e-mail, vira a melhor defesa para evitar problemas. Ah, e uma dica de ouro bem prática. Não use o seu e-mail pessoal para ser o pombo-correio oficial entre a seguradora e o cliente. Isso pode acabar trazendo uma responsabilidade direta e totalmente desnecessária para o seu colo. E já que a gente está falando de prazo, tem um número novo que é super importante para a operação. 5. É isso aí. A lei agora dá no máximo 5 dias úteis para o corretor entregar qualquer documento ou dado do cliente que esteja com ele. Lógico que, se o caso for urgente, a agilidade tem que ser maior ainda, para proteger o direito do segurado, né? Bom, com esse monte de mudança, a grande pergunta que fica é: como a gente faz para não só se adaptar, mas para decolar nesse novo cenário que é mais moderno e também mais exigente? A boa notícia é que o espírito da lei é positivo, é para fortalecer o mercado como um todo. Pensa bem, mais transparência e mais segurança jurídica acabam gerando mais confiança no setor. E num ambiente assim, quem ganha? Os profissionais sérios, os que são dedicados, esses com certeza vão se destacar. Então, qual o caminho das pedras para se adaptar? A gente pode resumir em 4 passos bem práticos. Primeiro, tem que estudar a lei nova, dominar os detalhes. Não tem jeito. Segundo, dá aquela geral nos processos internos, sabe? Atualiza tudo com foco total em como se comunica e como se documenta as coisas. Terceiro, reforçar ainda mais a comunicação com o cliente. E por último, mas não menos importante, nunca jamais parar de aprender. A formação contínua é o que vai garantir um serviço de primeira. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Essa lei não é só um conjunto de regras novas. É, na verdade, um convite para a gente subir o nosso próprio padrão de excelência. A pergunta que fica no ar é: como é que cada profissional vai encarar esse desafio? E mais, como vai ajudar a liderar esse caminho para um futuro com mais transparência e mais segurança para todo mundo?